Vamos resolver o exercício 14. Questão 14. Então, esse exercício pede: determine os valores máximos e mínimos de resistências que o resistor com as faixas coloridas a seguir podem apresentar sem exceder a tolerância, especificada pelo fabricante. Então, aqui o primeiro resistor A, ele tem a primeira faixa de cor cinza. Ele tem a segunda faixa cor vermelha, terceira faixa marrom, e a quarta faixa é a faixa da tolerância, a cor ouro, Como a gente sabe, a tolerância, quando a cor é ouro, a tolerância é de 5%, e quando é prata, 10%, e quando não tem cor nenhuma, indica que são 20% de tolerância, Então, vamos calcular. Então, primeira coisa, a resistência, é igual 10 vezes A, para a primeira faixa A, se a primeira faixa for A, mais B, que é a segunda faixa, vezes a potência de base 10, elevado à terceira faixa, que eu vou chamar de C, mais ou menos a quarta faixa, que é a tolerância, mais ou menos a quarta faixa, que é a tolerância, que eu vou chamar de D nesse caso, Então, com essa fórmula, fica fácil de descobrir o valor da resistência apenas com as cores das faixas. Então cada cor tem um número, correspondente. Então a resistência é igual a 10 vezes A. O A equivale ao número de 1 a 10, Qual é o número para a cor cinza? A cor cinza vale 8, Então vai ser 10 vezes 8 mais B. O B é vermelho. Se é vermelho, o número é 2 vezes C, que é marrom. Marrom, a cor é 1, o valor é 1, O valor vale 1 vezes 10 elevado a 1, mais ou menos, como é ouro, a quarta faixa. Então, como a quarta faixa é ouro, então mais ou menos 5% de tolerância. 5% de tolerância, Então agora vamos simplificar o valor. Então a resistência é igual 10 vezes 8, 80, mais 2 vezes 10 vai dar 1, que é 10, mais ou menos 5%. Então a resistência é 80 mais 2, 82, vezes 10 vai dar 0, ou ela vai dar 1, quer dizer, mais ou menos 5%. Então 82 vezes 10, então esse resistor deve ser de 820 ohms, com a tolerância de 5%. Agora, qual essa faixa, Ele vai variar de quanto até quanto? Vamos calcular 5% de 820, Então, essa é a variação, 820 vezes 0,05 dá uma variação de 41 ohms, Então o delta R aí dá variação de 41 ohms. Então a faixa que pode variar pode ser 820 mais 41 até 820 menos 41. Então esse R vai estar nessa faixa. Então essa resistência vai ser menor ou igual a 820 mais 41 ohms e 820 menos 41 ohms. 820 menos 41
dá 779 ohms. Tem que ser menor, né, ou igual a R, que é menor ou igual a R. R é menor ou igual a 820 mais 41, que dá 861 ohms. Então essa é a faixa de tolerância deste resistor. Para a letra A. Para a letra B, então temos agora outros valores de cor. Para a primeira faixa temos a cor vermelha. A segunda faixa vermelha. Terceira faixa marrom. E a quarta faixa prata. Então prata representa a tolerância de 10%. 10% de tolerância. Então qual o resistor? Então a resistência é igual a R, que é a primeira faixa, 10 vezes a primeira faixa A, mais a segunda faixa B, vezes a potência de base 10, elevada ao expoente da faixa C, ou a terceira faixa, mais ou menos D, que é a tolerância, né, de 10%. Então esse resistor é igual a 10 vezes a cor vermelha, como pode ser visto na tabela, ela vale 2, então 10 vezes 2, mais B, o B é vermelho também, então é 2, mais C, vezes 10 vai dar C, só que agora a faixa C é marrom, que vale 1, então vezes 10 vai dar 1. Mais ou menos, agora a tolerância de 10%. Então a resistência é igual 10 vezes 2, 20, mais 2, vezes 10 vai dar 1, mais ou menos 10%. Então a resistência é igual 22 vezes 10, mais ou menos 10%. Então a resistência é igual 22 vezes 10, 220 ohms, com a tolerância de 10%, mais 10% de 220. Então esse ΔR, né, esse valor de tolerância, essa faixa vai poder variar 10%, então 10% de 220 dá 22 ohms. Então esse valor para cima ou para baixo, então esse resistor vai ficar dentro da faixa, né, menor ou igual aos 220 mais 22 e 220 menos 22. Então 220 menos 22, 198 ohms, menor ou igual a resistência do resistor, que vai ficar menor ou igual a 242 ohms. Essa é a faixa, né, que esse resistor tem que permanecer para atender ao que o fabricante define, né? Agora vamos responder a letra C. A letra C do exercício diz que a primeira faixa é branco, a segunda faixa é marrom e a terceira faixa é laranja, e a terceira faixa a quarta faixa não aparece, né? Então ela representa 20% de tolerância quando não tem a quarta faixa, né? Então a resistência desse resistor é R igual a 10A mais B vezes 10 elevado a C, mais ou menos a tolerância D da quarta faixa, né? Então a resistência é igual a 10. Agora a cor branca, o resistor de cor branca, o branco representa 9, né? 9, a cor marrom 1 e a cor laranja é próxima ao vermelho, logo vai ter um valor próximo ao do vermelho, que é 2, né? Então a cor laranja vai ser 3, que é a cor próxima ao vermelho, né? Então vai ser 10 vezes A, que é branco, vezes 9, mais
1 da segunda faixa, vezes 10 hora C, que é 3, mais ou menos 20%, porque ele não tem a quarta faixa, né? O valor da quarta faixa. Então, a resistência agora vai ser 10,90 mais 1 vezes 10 elevado a 3, mais ou menos 20%. Então, a resistência é igual a 91 vezes 10 elevado a 3, mais ou menos 20%. Então, a resistência é igual a 91 quiloohms, né? Com a tolerância de 20%. Então, podemos calcular novamente o ΔR, né? Referente à tolerância. Então, esse ΔR é 20% de 91.000. Então, podemos calcular 91.000 ou 91 quiloohms vezes 0,2, 20% de 18.200, né? Então, esse ΔR equivale a 18.200 ohms. Portanto, o resistor tem que estar dentro da faixa, né, de tolerância de 91.000 mais 18.200 e 91.000 menos 18.200. Logo, esse valor vai ser 91.000 menos 18.200, 91.000 menos 8.200 igual a 72.800 ohms, que tem que ser menor ou igual à resistência do resistor, que é menor ou igual a 91.000, agora mais 18.200, 109.200 ohms. Essa é a faixa que o resistor tem que permanecer para estar dentro das características indicadas pelo fabricante. A letra D eu tenho agora a primeira faixa, a cor branca ou branco, que o valor da cor é 9. A segunda faixa, marrom, que o valor da cor é 1. Terceira faixa, vermelho, que o valor da cor é 2. E a quarta faixa é ouro, que equivale a 5% de tolerância. Então, qual é o valor da resistência? Então, a resistência é igual a 10 vezes a primeira faixa, que eu chamei de A, mais B, que é a segunda faixa, vezes 10 elevado a terceira faixa, que eu chamei de C, mais ou menos a tolerância D, que é a quarta faixa. Então, a resistência é igual a 10 vezes A, que é 9, mais B, que é 1, vezes 10 elevado a C, C é 2, mais ou menos 5%. Então, a resistência é igual a 90 mais 1, 9 vezes 10, 90, 10 vezes 9, 90, mais 1, vezes 10 elevado a 2, mais ou menos 5%. Então, a resistência é igual a 91 vezes 10 elevado a 2, mais ou menos 5%. Então, a resistência é igual a 91 vezes 100, 9.100 ohms, mais ou menos 5%. Portanto, calcular a tolerância variação do R, né, que ele pode variar para mais ou para menos, é igual a 9.100 vezes 0,05 de 5%, 455 ohms de variação, né? Portanto, a resistência tem que estar na faixa entre os 9.100 mais 455 ohms ou 9.100 menos 455. Fazendo as contas,
Então tem que estar entre a faixa de 8.645 ohms, menor ou igual ao valor da resistência, menor ou igual a 9.555 ohms. Essa é o valor da resistência que nessa faixa que tem que permanecer. Agora vamos responder a letra E. A letra E temos um resistor laranja, branco e verde, e a última faixa não tem valor nenhum, que corresponde aos 20% de tolerância, né? Então a cor laranja equivale ao número 3, a cor branca 9 e a cor verde equivale ao valor 5, né? Então agora, usando aquela forma, resistência é igual a 10 vezes a primeira faixa, que eu chamei de A, mais a segunda faixa, que eu chamei de B, vezes 10 elevado à terceira faixa, mais ou menos a tolerância, que é a faixa D, mas nesse caso ela não tem, vale 20%. Então, a resistência é igual a 10 vezes 3, mais B, que vale 9, vezes 10 elevado a 5, mais 20%. Então, a resistência é igual a 10 vezes 3, 30, mais 9, vezes 10 elevado a 5, mais ou menos 20%. Então, a resistência é igual a 39 vezes 10 elevado a 5, mais ou menos 20%. A resistência é igual a esse elevado a 5, equivale a 100.000, né? 100.000 vezes 39. Ou vamos deslocar uma vírgula, que fica a mesma coisa de 3,9 vezes 10 elevado a sexta, mais ou menos 20%. Então esse resistor é igual a 3,9 mega, né? Mega ohms, 3,9 mega ohms, mais ou menos 20%. Calculando agora os 20% desse valor, então teve 9 vezes 0,2, então o delta R aqui é igual a 680.000 ohms. Vamos agora calcular a faixa que tem que permanecer. Então a resistência tem que ficar na faixa de 3.900.000 mais 780.000. Então ele chega até os 4.508.400 ohms, ou resistor aproximadamente de 4,5 mega, né? E na faixa inferior até os 3.120.000 ohms. Então aqui é a faixa de tolerância desse resistor.